Deus abençoe a todos. Então, pessoal, vamos lá. Um assunto muito bacana, muito forte. Vai fortalecer a nossa fé, vai nos ajudar a permanecer firme na presença de Deus. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós somos teus soldados e por isso, meu Pai, nós precisamos de Ti. Queremos continuar sim, sendo soldados que obedecem a Tua direção, a Tua ordem. O que o Senhor falar, meu Pai, que estejamos prontos para seguir, para obedecer. Queremos permanecer nesse exército da fé, que não olha, meu Pai, para nada e nem para ninguém, a não ser para o Senhor, para a Tua palavra. Meu Pai, soldados que não murmuram, não reclamam, meu Pai, não desistem, porque crê que o Senhor está acima de tudo e de todos e tem nos ajudado, irá continuar nos ajudando a permanecer nessa fé. Amarra todos os demônios, principados, potestades e dominadores e forças espirituais do inferno e abençoe a nossa vida e a nossa família. Amém. Graças a Deus. Preste atenção. 3 coisas fortes. 3 coisas assim maravilhosas. Abra aí a sua Bíblia em João 14, 29. Por favor, rapidinho. João 14, 29. São 3 coisas que eu vou falar com os senhores e as senhoras. Achou? Então levanta a Bíblia aí. Meu Deus, em nome de Jesus, fale conosco através da Tua santa e maravilhosa palavra. Amém. Primeira coisa, os avisos de Deus. Os alertas de Deus, que são muitos, hein? Que são muitos. Diz assim, ó, versículo 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. João 14, versículo 29. Quer dizer, antes de acontecer, Deus tem nos alertado. São vários os alertas de Deus, os avisos de Deus, através das reuniões que você já assistiu, que eu já assisti, que vários pastores já fizeram, Bispo Macedo, Bispo Jades e outros bispos, vários alertas que Deus tem nos dado em relação à tentação, em relação à perseguição, em relação a tudo. Deus tem nos alertado para que a gente não venha cair. É o cuidado que nós temos que ter com a vida espiritual. O problema é que tem gente que ouve os alertas e parece que não está ouvindo. Deus está alertando acerca das tentações com mulher, acerca das tentações com homem, acerca da tentação da mágoa, que nós temos que orar, que nós temos que jejuar, que nós temos que permanecer, que cada vez que passa as lutas serão maiores. E tem gente que parece que Deus não está falando nada. Aí o que a gente tem visto? Pessoas caindo. Quantos caíram por causa de mulher? Caíram, se perderam, agora estão desesperados. Outros deixaram a mágoa entrar no coração. Perderam, desanimaram, deixaram o ressentimento entrar e perderam. Quantos alertas Deus nos deu acerca da gente jejuar? Ler a Bíblia, falar dele, permanecer, resistir. Nós estamos agora, por exemplo, nessa situação aí do vírus do inferno. Mas o pior risco não é o vírus. O pior risco é cair em pecado. É o vírus do pecado. É a pessoa cair em tentação. Quer dizer, através de internet, agora é um risco muito grande. E muitos estão caindo. Então, primeira coisa, os avisos de Deus. É o que fala esse versículo. Ó. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Quer dizer,
de uma maneira ou de outra a pessoa vai ficar sabendo. Mas antes de você cometer o erro, o pecado, antes de cair na tentação, Deus já avisou antes. Deus já alertou antes. Deus já nos alertou acerca de amizades erradas. Veja só, Deus já nos alertou acerca de malícia, de maus olhos. Deus já nos alertou acerca da gente ser fiel a Ele nas primícias, nas ofertas. Deus já nos alertou acerca de falar dele, tudo. Então, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Você tem que cuidar da sua salvação, da sua vida espiritual. É um cuidado que todos nós temos que ter. Certo? Segunda coisa. O esfriamento é inevitável. Abre aí em 2 Tessalonicenses, ou então depois você lê. 2 Tessalonicenses, anota aí, depois você lê. Capítulo 2, versículo 3 diz assim, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer, antes do esfriamento, ou seja, antes da queda, melhor dizendo, antes de tudo, o diabo vem com a frieza espiritual. O diabo vem para esfriar aquele que é de Deus, ou seja, a pessoa vai desanimando em relação às coisas de Deus. Não se iluda com nada deste mundo. Porque o diabo sempre vai trazer a frieza antes de você cair. Ninguém cai do nada, a pessoa se perdeu do nada. Não existe isso. Ele vem com a frieza. Você não lê mais a Bíblia, você não ora mais, você não jejua mais, você não tem mais prazer de vir à igreja. Por exemplo, você tem que vigiar para você não se acomodar com as reuniões que você está assistindo em casa e cuspir naquilo que Deus te deu. Por exemplo, Deus usou Maria para gerar Jesus. Deus usou a igreja, Deus é tudo, mas Ele usou a igreja para gerar a gente, para gerar você, para te fazer filho dele. Então não posso cuspir, tipo, eu não preciso ir na igreja. Não, precisa sim, você não pode desprezar a igreja. Nós estamos aí nessa situação de guerra, de peleja. Se você tem algum problema de saúde, você vai ficar em casa. Se você está na zona de risco, você fica em casa. Mas se você não tem problema nenhum e você fala assim, eu não preciso ir na igreja, então você está cuspindo naquilo que Deus colocou para te gerar, filho dele. A igreja é uma lareira. Você tira a brasa do braseiro, você se esfria. Então o diabo, ele vem com a frieza antes da queda. O diabo, ele vem com a frieza antes de tudo. Por isso que é importante você estar atento, firme. Você não pode vir à igreja, assiste a reunião, mas você pode, assim você pode trabalhar, faz tantas coisas, você pode vir na igreja fazer uma oração, você pode vir na igreja cumprir os seus propósitos, você pode vir na igreja falar com Deus diante do altar. Não existe nenhum outro lugar na terra mais importante do que o altar, mais sagrado do que o altar. O altar, ele pode te dar o que você nunca teve. O altar te dá a direção certa. Me diga algum outro lugar que pode dar o que só o altar pode te dar. Não existe. O altar pode te dar vida, pode mudar toda a história da sua vida. Tudo que você precisa, a direção que você precisa, aquilo que o estudo, o diploma, nada pode te dar, o altar pode te dar. Então ele é sagrado. Você não pode desprezar o altar de maneira nenhuma. Cuidar para você não se esfriar em relação a estar no altar, estar na igreja. Terceira coisa, 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1. Terceira coisa, nós somos os servos dos últimos tempos. Anote isso aí, ó. Nós somos servos dos últimos tempos. Veja só. Mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós somos os servos dos últimos tempos. Agora, que tipo de servo você tem sido nos últimos tempos? Você tem sido um servo que tem orado mais? Você tem sido um servo que tem lido mais a Bíblia? Você tem sido um servo que tem buscado mais? Você vem buscando mais o Espírito Santo? Você tem sido um servo que vem crescendo? Porque é o que você tem que fazer, é o que nós temos que fazer. Buscar mais a Deus nos últimos tempos, porque não é brincadeira. A gente sabe que o que a gente está enfrentando não é qualquer coisa. O diabo não é uma criancinha. O diabo, ele sabe o que fazer para derrubar uma pessoa. Se nós somos os servos dos últimos tempos, que tipo de servo tem sido? Um servo fraco, um servo desanimado? Um servo que murmura, um servo que reclama? Um servo que se deixa levar pelo que falam, pelo que pensam? Ou um servo que tem buscado mais? Um servo que tem feito mais para Deus? Um servo que tem se dado mais para Deus? Um servo que não murmura, que não reclama, simplesmente obedece e crê que Deus é com ele. Então a questão é essa. Essas três coisas. Os avisos de Deus, os alertas, antes de tudo, antes da queda. Antes de perder a salvação, vem os avisos. Aqueles que obedecem, aqueles que praticam, vencem. O esfriamento é inevitável. Muitos irão se esfriar, se perder. E isso está acontecendo com muita gente. O diabo, ele vem com a frieza antes de tudo, antes da queda, antes do pecado. Eu duvido que uma pessoa que está pegando fogo caia em pecado. Uma pessoa que é cheia de luz, está no braseiro ali, na fé, se ela vai cair. Não cai. Então, antes da queda, o diabo vem com a frieza. E a terceira coisa, nós somos os servos dos últimos tempos. A pergunta é, que tipo de servo eu tenho sido? Pensa nisso, tá? Isso é para todos nós, para mim, para você, para a gente colocar a nossa barba de molho e não brincar, porque o diabo não é criancinha, não. Ele está derrubando muita gente. Muita gente achou que ia saindo da igreja, ficando em casa, só em casa, sem estar buscando, já caiu já. Tem muita gente que já se perdeu. Então, você não deve ficar com medo de nada. Você não deve ficar com medo de nada, mas deve vigiar. Todos nós. Cuida de tudo, da sua saúde, da sua família, mas principalmente da vida espiritual. Repito, nós estamos num risco muito grande com esse vírus aí. Mas o pior risco é o pecado. É cair em pecado. Vigia com a internet, vigia tudo. Tá bom? Porque você sabe, né? Que se pecar, já era. Enquanto você não se arrepender, já era. Você nunca mais será o mesmo. Se você não se arrepender do pecado, já era. Tua mente vai ficar contaminada pelo pecado, pesada pelo pecado. Mas a partir do momento que você se arrepende, você se livra de tudo. Inclusive, eu quero fazer uma oração agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço por cada servo teu, cada um, meu Pai. Eu não sei o que cada um está enfrentando, está vivenciando nesses dias. Eu sei que é uma guerra, não é fácil, mas o Senhor é poderoso para nos ajudar. Além do Senhor alertar, meu Pai, além do Senhor dar os avisos, o Senhor dá força para praticar. O Senhor dá força para obedecer. Meu Deus, não nos deixe, meu Pai, cair na besteira de se esfriar na fé, de deixar de se envolver com o que é sagrado, de deixar de se envolver
ou de estar diante do altar, de vir à tua casa orar, de vir à tua casa, meu Pai, poder dizer, meu Pai, eu estou aqui. Aqui é o lugar, a lareira, onde está o fogo, onde está a unção, meu Pai. Assim como o Senhor usou Maria para gerar Jesus, meu Pai, o Senhor usou a igreja para nos gerar também. Nós não iremos cuspir isso. Por isso, abençoe. Em nome de Jesus. E que sejamos servos fortes nesses últimos tempos. Servos que não murmuram, não reclamam, não desanimam. Não, muito pelo contrário. Mas que venhamos tirar forças da fraqueza. Por isso, ó Deus, agora eu te peço, vem sobre todos os servos, vem dar força para todos eles. Se há algum servo sendo tentado, meu Pai, que ele receba força agora para vencer essa tentação. E se há algum servo que caiu, meu Deus, e ele se arrepende agora, perdoa os pecados dele, que ele seja livre agora. E em nome de Jesus, meu Pai, que esse pecado seja apagado da sua memória, meu Pai. E a vida desse servo seja iluminada novamente. Receba a luz, receba a paz. Ó Deus, graças nós te damos porque estamos aqui. Fazemos parte do seu exército. Somos soldados, meu Pai, que cumprem ordem que vem de ti, que vem do Senhor. Então abençoe, meu Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos por fazer parte desse grande exército. Abençoe também a nossa família, cura os doentes, liberta os oprimidos e que haja luz, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E quem quer diga amém, graças a Deus. Tá aí, meu. Vamos seguir firme nessa fé, tá bom? Cuide da sua salvação, cuide da sua vida, não dê bobeira nesses dias. Você deve buscar mais, orar mais, tá bom? Um abraço, fica na fé.